Antes de mergulhar nessa história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui, cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O inverno foi excepcionalmente brutal naquele ano. Durante vários dias, a cidade pareceu enterrada sob uma espessa camada de neve, tornando as calçadas intransitáveis e transformando as ruas em um deserto silencioso onde apenas alguns poucos transeuntes ousados se aventuravam. O vento uivava entre os prédios, entrando pelas menores frestas, assobiando nos ouvidos dos poucos caminhantes. Cada rajada levantava uma nuvem de pó branco que grudava nos postes de luz, nas placas iluminadas e nos poucos carros estacionados, congelados sob um manto de gelo. Chloe caminhava rapidamente, com os ombros curvados e o casaco bem apertado ao redor do corpo. O frio perfurava seus ossos apesar das camadas de roupa. Suas bochechas, avermelhadas pelo gelo, queimavam a cada rajada de vento, e as pontas dos dedos, mesmo protegidas pelas luvas, começavam a formigar desagradavelmente. Ela poderia ter pegado um ônibus, mas esperar em uma calçada gelada parecia pior do que enfrentar os elementos diretamente. Ela estava voltando de um longo dia na pequena livraria no centro da cidade onde trabalhou por 2 anos. Uma livraria aconchegante, situada entre um café e uma loja de roupas, onde o cheiro de livros antigos se misturava com o aroma do chá que o dono deixava fervendo atrás do caixa. Geralmente ela gostava deste lugar. Lá, ela encontrou refúgio da agitação, um espaço onde podia se absorver nas páginas de um romance entre clientes. Mas naquela noite, nem mesmo o conforto da livraria foi suficiente para aliviar o cansaço que pesava sobre seus ombros. As festas de fim de ano estavam se aproximando, e a loja estava lotada de clientes apressados, andando de um lado para o outro nos corredores em busca do presente perfeito, muitas vezes inquietos e raramente pacientes. Chloe teve que conciliar as demandas incessantes, as pilhas de livros reviradas e a música natalina tocando repetidamente, martelando seu crânio até que ela ficasse exausta. Mas, no fundo, ela amava a emoção. Ela adorava ver as pessoas saindo com os braços cheios de romances, imaginando quais mudariam suas vidas, quais seriam esquecidos em uma prateleira. Mas naquela noite, tudo o que ela conseguia pensar era em ir para casa, se esconder debaixo de um cobertor e saborear uma xícara de chocolate quente enquanto observava a neve cair do lado de fora da janela. Ela estava prestes a virar a esquina quando seu olhar foi capturado por uma figura encolhida contra a parede de um prédio. Uma massa escura, congelada no frio, quase invisível sob a luz pálida de um poste de luz. Um homem. Ele sentou-se no chão, envolto em camadas de roupas gastas e um cobertor tão fino que parecia inútil contra o vento cortante. Às vezes, seus ombros tremiam por causa do frio, e suas mãos nuas apertavam um pedaço de pano que ele tentava em vão cobrir. Seu rosto estava parcialmente escondido sob um capuz, mas seus dedos congelados revelavam sua condição. Chloe sentiu um nó se formando em seu estômago. Ela poderia ter continuado seu caminho. Muitos fizeram isso antes dela. Ela viu dezenas de pessoas passarem por ele sem olhar, até mesmo acelerando o passo, como se ignorá-lo tornasse sua presença menos real. Ela também não era rica. Seu pequeno apartamento nos arredores da cidade já estava custando boa parte de seu salário. Todo mês ela tinha que calcular suas despesas cuidadosamente, às vezes abrindo mão de pequenos prazeres para durar até o próximo pagamento. Mas ela sabia como era lutar. Por um momento ela hesitou. Ela conseguia desviar o olhar, assim como todo mundo. Siga em frente, vá para casa, convença-se de que o problema não era dela. Mas algo dentro dela recusou essa opção. Ela respirou fundo e se aproximou lentamente. Senhor, você está bem? O homem levantou ligeiramente a cabeça. Seu rosto, apesar da sujeira e do cansaço que o haviam encovado, era marcado por uma certa nobreza. Traços finos, maçãs do rosto proeminentes, um maxilar que o frio parecia ter afiado ainda mais. Mas foram os olhos dele que chamaram a atenção de Chloe, um cinza intenso, quase metálico, que contrastava com o cansaço que pesava em seu olhar. Ele olhou para ela por um momento, como se mal pudesse acreditar que ela estava realmente falando com ele, então deu de ombros levemente. Já vi melhores, mas obrigado por perguntar, ele respondeu com a voz rouca. Chloe mordeu o lábio inferior. Ela sabia o que aconteceria se ela fosse embora agora. Ela ia para casa, deixava suas coisas no chão e tentava esquecer essa imagem. Mas ela não conseguiu. Ela se veria novamente, passando na frente daquele homem,
desviando o olhar como tantos outros. A ideia a enojou. Venha para minha casa, ela de repente jogou fora. Os olhos do homem se arregalaram, claramente surpreso. O que? Você não pode ficar lá fora com esse frio. Venha tomar um banho, comer alguma coisa, se aquecer. Ele olhou para ela, desconfiado. Por que você faria isso? Ela deu de ombros levemente, procurando palavras. Porque espero que se eu estivesse no seu lugar, alguém fizesse o mesmo por mim. Um silêncio caiu entre eles. O homem parecia estar pesando os prós e os contras. Sua postura permaneceu tensa, cautelosa. Ele provavelmente aprendeu a não confiar em ninguém, a recusar a ajuda que lhe era oferecida, porque muitas vezes isso vinha acompanhado de condições, olhares condescendentes ou julgamentos silenciosos. Por fim, ele suspirou e deu de ombros. Tudo bem. O interior do apartamento de Chloe, embora modesto, exalava um certo aconchego. As paredes brancas eram adornadas com algumas molduras de fotos e desenhos, cada um testemunhando uma pequena lembrança, um momento de felicidade vivido. Um pequeno sofá de tecido bege ficava no centro da sala, e várias prateleiras repletas de livros, romances, relatos de viagem, biografias, enfeitavam as paredes. Sobre a mesa de madeira, uma lâmpada fraca lançava um brilho suave que se misturava ao aroma do chá que Chloe havia deixado em infusão antes da chegada do homem. Havia algo reconfortante naquele cenário, uma atmosfera simples e íntima que contrastava fortemente com o exterior congelado. O banheiro é ali. Sem pressa. Chloe apontou para a porta no final do corredor. Seus gestos eram gentis, quase protetores, como se ela soubesse que aquele homem precisava não apenas de abrigo físico, mas de uma pausa, um descanso de um mundo que parecia ter tirado tudo dele. Ele agradeceu com um simples aceno de cabeça, visivelmente envergonhado pela gentileza, e então desapareceu atrás da porta do banheiro, deixando Chloe sozinha em sua pequena sala de estar. Ela sentou no sofá, com as mãos apoiadas nos joelhos, seus pensamentos vagando. Esse encontro foi tão inesperado, tão estranho, que ela realmente não sabia o que pensar a respeito. Ela tinha consciência de que havia feito algo de bom, algo humano, mas essa impressão estava contaminada por uma certa inquietação. Ela se perguntou quem ele realmente era. Como um homem aparentemente quebrado poderia ter essa aura estranha, como se, por trás de sua aparência desleixada, escondesse uma história muito mais complexa do que a de um simples morador de rua. Poucos minutos depois, a porta do banheiro se abriu com um leve rangido, e o homem saiu. Chloe se levantou instintivamente, com os olhos fixos nele. O que ela viu a deixou sem palavras. Ele não era mais o morador de rua sujo e trêmulo que ela havia acolhido momentos antes. Com o rosto agora barbeado, limpo e iluminado pela luz fraca, ele parecia ter desaparecido nas dobras do passado, como se a transformação fosse milagrosa. Suas feições eram refinadas, seu olhar mais penetrante, quase familiar. Ele vestia um suéter cinza claro e calças de corrida surradas, roupas simples, mas muito mais apropriadas para a situação. Mas não foi sua aparência elegante que chamou a atenção de Chloe. Não, o que a chocou foi a cicatriz que ele exibia no antebraço direito. Uma longa marca branca, desenhada com uma precisão assustadora, que parecia ter sido causada por um evento doloroso, uma memória gravada em sua pele. Um arrepio percorreu a espinha de Chloe. Ela não viu essa cicatriz por acaso. Ela a conhecia. Mas de onde? Ela deu um passo em direção a ele, sua mente cada vez mais confusa. Espere, ela respirou, sua voz embargada de espanto. O homem olhou para ela, e seu rosto de repente assumiu uma expressão de inquietação. Seus olhos, a princípio penetrantes e calmos, brilharam com uma preocupação silenciosa. Ele já sabia o que viria a seguir. Mas ele não estava preparado para isso. Não é bem assim. O que é? Ele perguntou num tom quase defensivo. Chloe continuou, com a voz trêmula e as mãos levemente suadas. Quem é você? O silêncio caiu pesadamente na sala. O homem desviou o olhar, encarando um ponto invisível além dela. Seu corpo ficou tenso. Uma mistura de constrangimento e relutância era visível na maneira como ele se retraía. Então, lentamente, ele suspirou, sua voz ficando mais baixa. É uma longa história. Chloe cruzou os braços, recusando-se a deixá-lo escapar sob a influência de seu próprio silêncio.
Ela tinha a sensação de que algo importante estava acontecendo ali e não deixaria isso passar tão facilmente. Tenho todo o tempo do mundo. Ela fez uma pausa, antes de acrescentar num tom calmo, mas firme: eu quero entender. Ele olhou para ela por um momento e então, depois do que pareceu uma eternidade, ele soltou as barreiras que havia erguido. Ele passou a mão pelos cabelos ainda um pouco úmidos, um gesto nervoso, como se quisesse ganhar coragem. Então, com uma voz quase cansada, ele falou: meu nome verdadeiro é Julien Morial. O nome caiu no ar, pesado e inesperado. Aquilo atingiu Chloe como um choque elétrico, percorrendo sua mente. Julien Morial. Essa combinação de sílabas, que ela nunca pensou que ouviria ali, em sua sala de estar, a surpreendeu imediatamente. Não, não é possível. Ela se levantou de repente, com as pernas tremendo devido ao choque causado pela revelação. Julien Morial. Esse nome foi manchete na imprensa nacional há 6 anos. Ele era o rosto de um homem admirado por todos, brilhante, carismático, um jovem empreendedor à frente de uma empresa de tecnologia em expansão. A mídia o elogiou profundamente. Ele era o epítome do sonho americano, o homem que fez sucesso sozinho, aquele que teve sucesso onde os outros falharam. Mas de repente, tudo desmoronou. Um escândalo financeiro estourou, envolvendo o desvio de vários milhões de euros, e antes que a investigação pudesse começar a sério, Julien Morial desapareceu. Ele havia se tornado um fantasma, um homem procurado, um pária. Meses se passaram sem que ninguém soubesse onde ele estava. Rumores o seguiram. Alguns diziam que ele havia fugido para o exterior, outros que ele havia cometido suicídio, tomado pela vergonha. E agora esse homem, que estava ali em seu apartamento, tremendo sob o peso de sua própria culpa, disse que ele era esse homem. Você é esse homem? Ela perguntou, com a voz embargada pela descrença. Ele assentiu lentamente, com uma tristeza infinita nos olhos. Sim, mas não sou culpado. Chloe permaneceu em silêncio, absorta em seus pensamentos. As palavras de Julien ecoavam em sua mente, mas ela ainda não conseguia compreender seu significado completo. Ela esperou pacientemente que o que ele acabará de dizer fizesse sentido, que essa história que ele estava lhe contando, essa confissão que ele havia deixado de lado por tanto tempo, se estabelecesse na realidade que ela sempre conheceu. Mas essa verdade era tão diferente de tudo que ela havia imaginado que ela teve dificuldade em associá-la ao homem sentado à sua frente. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, Julien falou novamente, sua voz rouca, cheia de dor. Fui traído pelo meu parceiro. A dor era palpável em cada palavra. Ele armou tudo contra mim. Eu era ingênua, confiei nele. E ele me vendeu para a lei para cobrir seu nome. Ela cerrou as mãos no colo, como se as memórias ainda estivessem muito frescas, muito vívidas para serem simplesmente recontadas. Perdi tudo em uma noite. Meus bens foram apreendidos, minha família me virou as costas, meus amigos desapareceram. Ele fechou os olhos por um momento, como se quisesse se proteger da realidade que se impunha sobre ele. Então eu fugi. Eu me vi na rua, sem dinheiro, sem identidade. Chloe observou Julien, prendendo a respiração. Os olhos dele estavam fixos num abismo de dor, e ela podia ver que ele não havia perdido apenas bens materiais, mas tudo o que achava que sabia sobre o mundo. Toda sua visão de justiça, de relacionamentos humanos e de seu próprio valor ruíram sob o peso de uma traição que levou mais do que seus negócios. Levou sua alma, sua própria identidade. Um arrepio percorreu a espinha de Chloe. Ela mal conseguia imaginar a humilhação que ele havia experimentado, essa queda brutal de um homem no topo para um homem sendo arrastado pela lama. Vergonha. Isolamento. Esses sentimentos se tornaram companheiros constantes para ele. Sua voz falhou um pouco, e Chloe sentiu a fragilidade do homem à sua frente. Ele não era mais o Julien Morial que aparecia nas manchetes. Ele não era mais o empreendedor brilhante em quem o mundo havia projetado todas as suas expectativas. Ele era um homem destruído, em busca de redenção e de algo que não tinha muito tempo. A verdade. Eu queria provar minha inocência, mas sem recursos, sem apoio, era impossível. Ele levantou a mão para esfregar o rosto, como se quisesse se livrar da umidade acumulada ali. Então eu vaguei. Até que você me encontrou. Chloe sentiu uma onda de compaixão tomar conta dela. Ela ouviu histórias de traição, injustiça e perda, mas nada disso a preparou para essa confissão crua.
Julien não era simplesmente um homem em fuga. Ele era vítima de um sistema que continuava a esmagá-lo. Mas o que ele fez para merecer isso? Por que um homem de aparência tão promissora foi jogado nessa espiral descendente? Ela se levantou do assento, examinando a sala distraidamente antes de voltar a se sentar na frente dele. Seus pensamentos estavam girando, mas algo dentro dela, algo fundamental, havia despertado. Ela sabia que o que ele estava dizendo não era toda a verdade, mas havia um vislumbre de esperança em suas palavras, uma parte dele que não havia desistido. Ela cruzou os braços, tentando lidar com a situação à sua maneira. E agora? Ela perguntou, a questão escapando de seus lábios com uma leveza que mascarava a profundidade do que ela sentia. Julien deu de ombros em resignação. Esse gesto, mais do que tudo, ilustrou a extensão de seu esgotamento, a perda de suas ilusões. Não sei. A resposta foi tão franca quanto devastadora. Ele não sabia como seguir em frente. Depois de tudo o que passou, depois de ter sido reduzido a nada, ele não tinha mais a menor ideia do que o futuro lhe reservava. Chloe olhou para ele por um momento, percebendo toda a fragilidade daquele homem. Ela não tinha nenhuma solução milagrosa para lhe oferecer, mas havia uma coisa que ela sabia: ele não era o único que havia sofrido alguma forma de injustiça. Dar-lhe uma chance, uma esperança, pode não ter sido grande coisa, mas foi melhor do que deixá-lo afundar novamente no esquecimento. Após um longo suspiro, ela deu um passo à frente, sua decisão se cristalizando em sua cabeça, transformando-se em um compromisso interior. Eu vou te ajudar. Julien olhou para ela e, desta vez, a expressão em seu rosto mudou. Surpresa e confusão se misturaram em um olhar profundo. Ele parecia procurar uma explicação nos olhos dela, uma razão para essa proposta que não fazia sentido para seus ouvidos cansados. Para quê? Sua voz traiu seu ceticismo. Ele não estava acostumado com pessoas entrando em contato com ele, principalmente de forma desinteressada. Chloe deu de ombros, como se não precisasse dizer nada. Ela sabia que sua resposta não mudaria nada fundamentalmente para ele, mas precisava dela para si mesma. Porque espero que se eu estivesse no seu lugar, alguém fizesse o mesmo por mim. Ela não tentou explicar mais nada. Essas palavras eram simples, mas continham toda a verdade do que ela sentia. Ela queria acreditar que a humanidade não estava perdida, que a empatia ainda poderia existir, mesmo neste mundo que havia se tornado frio e indiferente. O silêncio que se seguiu não foi pesado, mas cheio de compreensão silenciosa. Julien olhou para ela por um longo tempo, uma centelha de emoção cruzou seus olhos. Então, pela primeira vez desde que se conheceram, ele sorriu, fraco, mas sincero. Um sorriso que carregava consigo uma promessa frágil, mas real. Então, acho que você é a primeira pessoa a acreditar em mim em muito tempo. Essas palavras, simples mas cheias de gratidão, ecoaram dentro dela. Ela não sabia o que aconteceria em seguida, mas sabia que aquele momento marcava uma virada. No aconchego do seu modesto apartamento, cercado de paredes e lembranças, nasceu a esperança. Talvez fosse uma esperança frágil, frágil como a chama bruxuleante de uma vela, mas estava lá. E naquele momento, no meio daquele frio de inverno, Chloe sentiu que não estava sozinha carregando esse fardo.